Boa noite, vem comigo, viajar nessa viagem de terror e horror, um conto de terror, bem macabro. Vamos lá! Um dia eu estava fazendo uma caçada de assombrações e espíritos malignos. E me deparei com um ritual satânico, havia velas pretas, e muito cereal e um animal morto, sufocado. O sacerdote bebia o sangue e pulava e dançava. Eu estava atrás da moita, com muito medo e terror, fiquei atônito de ver isso. Parecia que estava invocando o diabo. Daqui a pouco, ele se apresenta diante do homem, e começa a passar alguns conselhos sinistros. Daqui a pouco, aquele homem virou para onde eu estava, com os olhos virados e disse: "Vou te caçar, vou te caçar." Saí correndo e entrei no meu carro e nunca mais fui à caça de assombrações. Valeu por sua participação, deixe um like, ative as notificações e inscreva-se. Até logo! Boa noite. Conheça essa história de terror, que vai ser explanada, contando uma história de um pastor, que tentou expulsar o demônio de alguém, e algo tenebroso aconteceu. Um dia comum, como qualquer outro, um pastor estava a caminho para ir numa igreja, pregar a palavra de Deus. Mas ele precisava demasiadamente confessar seus pecados para Deus. Uma coisa que ele não fez. E foi para o culto da Igreja da Esperança. E chegando lá, nem esperava que na hora do culto, a esfera espiritual seria visível. E do nada um homem se levanta, com os espíritos malignos, em seu corpo. E começa a balbuciar palavras sem sentido. A igreja fica com terror. Uma criancinha chora de horror. O pastor ordena que o diabo saia. Mas o Satanás, com uma voz rouca, diz: "Não vou te obedecer." E no exato momento a igreja fica sombria. E do nada aquele espírito do mal avança no pastor, enfia suas unhas nas costas dele. O espírito do mal sai do visitante e vai para o pastor, que começa a gritar, sai correndo, porta fora da igreja e se atravessa na frente de um trem e morre esmagado. Suas tripas saem para fora e o sangue é visível, juntamente com seu coração esmagado. Valeu, deixe um like, ative as notificações e inscreva-se. Até logo! Boa noite, este conto de terror vai contar a história de terror mais macabra de todos os tempos. Vem comigo assistir 666, O Filho do Mal. Um casal, muito bem de vida, resolve adotar uma criança. Porventura, a mulher de Roberto não pode ter filhos, ou seja, é estéril. Então a questão é bem legível. Num hospital, a mãe do garoto, recém-nascido, morre. Ninguém sabia quem era o pai. Uma madre estava só de olho. Ninguém imaginava que aquele menino é o 666, o filho do mal. O casal resolve adotá-lo. O padre deu um alerta, que é uma profecia, dizia que o 666, o filho do mal, nasceria e que aquele era o 666, o filho do mal. O homem ignorou. O menino foi crescendo. E começou a tocar terror. E do nada a empregada cai da escada, o menino colocou uma corda que é muito imperceptível de enxergar, a mulher ficou toda arrebentada, com sangue, ou seja, morreu. Daqui a pouco ele derrubou a sua mãe da escada também e ela morreu. Na escola, uma mulher que estava numa altura muito imensa, grita bem alto para todo mundo ver, dizendo: "Te amo, 666, ó filho do mal, veja o que faço por você." Ela estava com uma corda amarrada em volta do pescoço, e a outra ponta amarrada em outro lugar.
Era só pular que o suicídio era certo. Assim ela o fez. Todo mundo da escola gritava muito de horror. O pai do garoto resolveu matá-lo, mas não deu, porque ele tinha uma guardiã que o protegia. O pai teve uma briga corporal, acabou vencendo. Mas do nada 3 cachorros vieram e devoraram o pai. No velório, o 666, o filho do mal, estava com seus olhos vermelhos e brilhantes, e o sorriso era patente em seu rosto. Obrigada por chegar até aqui, deixe um like, ative as notificações, inscreva-se, até logo. Boa noite, este conto de suspense vai te mostrar algo nunca visto ainda. Este suspense vai te fazer questionar a descrença da ciência sobre a existência do diabo. Bora assistir. Várias testemunhas estavam descrevendo uma criatura das trevas. Vários moradores estavam assustados. Como era uma estrada assombrada e de chão batido. Quando chovia, as marcas da pegada ficavam visíveis. Isso denotava uma missão para um investigador chamado Jack, um policial forense, que gostava de resolver casos de assombrações, espíritos malignos e vários outros fenômenos sobrenaturais que o povo contava. Mas Jack era ateu. Pensava que o povo estava delirando. Mas ele pegava esses casos justamente para desbaratar a questão da existência do diabo. Para ele é tudo mito, fantasia. Assombrações, para ele é uma questão de loucura. Espírito do mal, tudo conversa fiada. Quando soube dessa história de terror, chegou bem no horário mais quieto da região, ou seja, de madrugada. Estava chuvosa aquela região. Ele viu uma criatura assustadora caminhando. Ele foi seguindo o diabo até a floresta. E conseguia ouvir os passos da criatura. Daqui a pouco, um buraco no chão se abre. Antes de descer, a criatura olha para o investigador. Seu semblante era muito terrível. O policial deu uns tiros para cima. O demônio riu, com uma risada diabólica. Jack foi internado no hospício. Pelo resto de sua vida, ficou louco com aquela imagem de terror. Assombro e horror. Agradeço pela sua participação. Inscreva-se, ative as notificações, comente, dê um like. Até logo. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos do Fê. Aqui você encontra histórias de terror e muito mais. Vem comigo, ouvir mais um conto de terror, chamado O Mensageiro do Diabo. Lá de longe, vem vindo um pastor, com seu automóvel de alta potência e um valor alto. Segundo ele, é tudo obra de Deus. Por onde ele passa, ele reúne fiéis, que porventura acabam sendo enganados por ele. Doam tudo o que possuem. Alguns chamam este pastor de homem de Deus. Outros apelidam de um mensageiro do diabo. Vai em boates ver mulheres peladas e passa a mão nas moças nuas. Uma vez, o mensageiro do diabo teve o atrevimento de dormir uma noite com uma mulher muito linda. Mas no dia seguinte, ela amanheceu morta, estava saindo da sua boca sangue. O mensageiro do diabo tinha um lema: cortar o mal pela raiz. Ou seja, não sobra nem raiz e nem ramo. A polícia estava à cata deste falsário. O mensageiro do diabo foi basicamente para um interior, onde havia uma viúva, com seus 2 filhos amados. O mensageiro do diabo veio com toda a persuasão e dizia: sou um homem de Deus. Todos acreditavam nele. Fazia sinais e prodígios em nome de Deus. As pessoas acreditavam inteiramente que ele era homem de Deus. Acabou seduzindo a bonita viúva. Depois de um tempo casou com ela. Infernizava os filhos dela.
fazia um terror imenso. Depois de algum tempo, esfaqueou a mulher e logo em seguida, lançou num rio ali, por perto. As crianças estavam com o horror daquele homem. Fugiram. O mensageiro do diabo estava à cata deles. Quando denunciaram para a polícia, e foi descoberto mais crimes. O mensageiro do diabo foi preso. Depois de assassinar um monte de pessoas, as crianças ficaram salvas, numa casa de uma bondosa senhora. Obrigada por chegar até aqui, deixe um like, ative as notificações, inscreva-se, até logo.